O primeiro texto que nós lemos, ele se referia a Jesus ressuscitado, indo ao encontro dos seus discípulos que foram pescar. Esse segundo texto que nós estamos lendo, ele fala de um ambiente antes da morte de Jesus, quando Jesus fala para Pedro que o diabo estava querendo, como a expressão diz, trilhá-los, não apenas Pedro, mas todos os discípulos, como trigo. Pedro achando que era, Pedro sentindo que era o cara, Pedro achando que era forte, que tinha estrutura suficiente para encarar a situação que aconteceria dali a alguns dias. Pedro vai lá e estufa o peito e fala: qual é, Senhor? Eu vou contigo até a morte, se for necessário. Estou disposto a ser preso e até mesmo morrer por tua causa. Ele estufa o peito e fala isso para Jesus. Então, nesse ponto, presta atenção. Nós vamos perceber que, às vezes, nós pensamos ter uma determinada estrutura. Nós imaginamos que somos de determinada maneira. Nós nos achamos de determinada forma. Às vezes, as outras pessoas olham para nós e nos enxergam de maneira diferente daquela que nós nos enxergamos. Mas a gente não. Às vezes nos falta humildade para falar assim: meu Deus, eu preciso aprender tanta coisa nessa vida. Meu Deus, eu preciso mudar tanto o meu jeito de ser. Meu Deus, eu estou na igreja, mas tem tanta coisa errada que eu ainda faço e não luto contra. Eu me entrego ao pecado. Eu me entrego a alguns erros e não sequer luto contra essas coisas. Meu Deus, tanta coisa. Eu não tenho sido um bom marido. Eu não tenho sido uma boa esposa. Eu não tenho sido um bom filho. Olha, eu tenho feito tantas coisas como adolescente que, meu Deus, se meus pais soubessem o que eu faço. Nós precisamos olhar para nós mesmos, por isso que nós fizemos aquelas primeiras reflexões. Quem é você? E onde você está? Qual a tua posição na jornada da vida? Então nós precisamos olhar para nós mesmos, porque às vezes nós ficamos na dinâmica das tecnologias da informação, redes sociais, tico-teco não, TikTok, né? A gente fica nessas, né, Instagram e etc. E a gente se distrai quanto à vida e quanto a nós mesmos. Às vezes queremos ser como algumas pessoas que a gente aceita a linha. Mas cada pessoa é uma pessoa. Eu não tenho que ser igual fulano que eu vejo aqui. Eu tenho que ser eu melhorado. Amém, amém? Eu tenho que ser eu aperfeiçoado. Eu tenho que ser eu vencendo as minhas fraquezas, vencendo os meus defeitos, melhorando, avançando como pessoa. Meu Deus, eu estou na escola, eu finjo que sei alguma coisa, mas não sei nada. Eu sou aprovado porque hoje as escolas são tão fracas que quer aprovar todo mundo e ficar livre de todo mundo. Mas assim, como que eu vou encarar a vida com tão pouca bagagem, conhecimento e preparo intelectual? Então nós temos que começar a olhar para nós mesmos, porque Pedro achou que fosse alguma coisa que ele não era. Pedro achou que ele fosse corajoso e ele não era. Pedro achou que tinha capacidade e não tinha. Pedro achou que ele poderia suportar, mas não suportou. Pedro se posicionou como alguém que ele não era. E nós? E você?
Como você tem se posicionado nessa vida? Por isso que a pergunta é: onde você está? Qual é a tua posição nessa vida? Como você tem se posicionado nessa vida? Será que você tem olhado para você e falado: uau, eu preciso chegar lá, vou me preparar como pessoa, vou me aperfeiçoar como pessoa, vou acertar, corrigir os meus erros, minhas falhas de caráter. Eu tenho sido mentiroso, eu tenho sido muito mentiroso, muito mentirosa. Eu tenho que parar, eu não posso ser mentiroso. Eu tenho sido muito sensual. E isso não é de Deus, sensualidade não é de Deus. Eu tenho que deixar de ser. E vai por aí afora. Deus quer o nosso aperfeiçoamento. Mas se nós continuarmos no curso deste mundo, nós iremos para onde esse mundo vai. E eu quero já dar uma notícia para você, que para onde esse mundo vai é um lugar muito ruim. É um lugar que tem muito fogo. É um lugar que até o inferno será jogado lá. Então não queira ir conforme o curso deste mundo. Amém ou não amém? A nossa referência é Deus. Então, quando a gente faz o caminho de volta, a gente consegue se posicionar, a gente consegue encontrar a nossa referência. E a partir daí, a gente então muda, se corrige, se aperfeiçoa, e aí a gente pode avançar. Amém ou não amém? Pedro se achava. Mas diz o seguinte, olha esse versículo lá de Gálatas 6:3. Gálatas 6:3 vai dizer: pois se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, o quê? Engana-se a si mesmo. Olha que coisa. Você é um enganador de si mesmo. Você é algoz e vítima ao mesmo tempo. Você engana quando você pensa ser alguma coisa e não é. Quando você põe uma roupa como se você fosse, mas você não é. Quando você vai para a rede social querer dar opinião como se você entendesse de alguma coisa, mas você não entende. Quando você tenta passar uma imagem para as pessoas que não reflete a realidade de quem você realmente é. Você está enganando a você mesmo. Você está vivendo um mundo de mentiras, um mundo de ilusão, um mundo de fantasia. E é por isso que muitas pessoas hoje em dia perderam o sentido da vida. Andam vazias, muitas pessoas andam ansiosas, muitas pessoas andam deprimidas. Por quê? Porque estão perdidas, desorientadas, sem sentido, sem direção nesse mundo. E quando a gente não tem direção, quando a nossa vida não tem sentido, o que vai acontecer? A gente vai ficar prostrado, derrotado, fracassado, desanimado. Então nós precisamos ter direção. Amém ou amém? Ter referência. Em nome de Jesus. Então, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo.